Minter Creative. Sounds Mint. Cresceu nos bastidores do mundo do espetáculo e o contacto demasiado próximo com a cultura fez com que um curso inacabado de Direito se transformasse no início de uma carreira ligada à música. Agenciamento, edição discográfica e produção de espetáculos são algumas das áreas que assume como suas. Vasco Sacramento é o fundador e diretor-geral da SET, Sons em Trânsito, a maior empresa de agenciamento musical em Portugal. Bem-vindo, Vasco, ao podcast Obrigado, da Beatriz. Minter Creative. Muito obrigado. Muito É um obrigada. prazer estar É um aqui. prazer enorme ter-te aqui. Sim. Vamos inevitavelmente falar de música, do que está na gênese de criação de artistas, que é um tema que interessa a tanta gente, mas sobretudo e acima de tudo ter aqui uma pessoa que tem uma carreira pouco convencional. Agrada-me imenso porque o podcast é um podcast sobre possibilidades, sobre caminhos menos lineares e foi um prazer e acho que estou mesmo contente que tenhas aceitado o convite. Eu é que estou muito contente de estar aqui e de ter a oportunidade de contar um bocadinho da minha história, partilhar experiências contigo, aprender também e pronto, espero estar à altura do vosso desafio. Eu começaria esta conversa por te perguntar Sim. que se em 98, 99, quando ainda estudavas Direito e começaste a produzir espetáculos Sim, de forma amadora e completamente. para te tornar independente, imagino, Sim. se pensavas que aquilo poderia ser o teu futuro e qual foi o momento em que te começaste a levar a sério nessa área? Olha, eu comecei a fazer espetáculos porque, de uma forma, como tu disseste, completamente amadora. Eu sempre estive ligado à música. Primeiro estudei piano, muitos anos, 6 anos. Depois porque venho de uma família onde a música sempre fez bastante parte. Tinha muitos discos em casa. Havia muitos artistas a frequentar a minha casa quando eu era miúdo. Não só artistas musicais, mas também muitos escritores, políticos, etc. E depois, na minha adolescência, a minha mãe tinha uma associação cultural com alguns amigos e que levaram a Aveiro, na altura, grandes nomes, como o Chico Buarque, Caetano Veloso, a Cesária Évora, etc., os Madre Deus. E eu tive a oportunidade de frequentar os bastidores desses espetáculos. Também a minha mãe chegou a organizar festivais de teatro, etc. E ficou ali qualquer coisa desse período em mim. E quando tu disseste bem, nessa altura, mais ou menos 98, 99, 2000, a minha mãe ofereceu-me um pequeno apartamento e eu não tinha mobília. E não tinha dinheiro para comprar. E a minha mãe já só ofereceu-me um apartamento, o que foi incrível, mas não me ofereceu mobília. E então eu comecei a fazer espetáculos com esse intuito. Eu queria sair de casa da minha mãe, queria ir morar sozinho, mas tinha que mobilar a casa. E então comecei a fazer espetáculos enquanto estudava para ganhar uns trocos. E basicamente era assim, eu fazia um espetáculo, comprava um sofá. Fazia um espetáculo, comprava um frigorífico. Mas achaste que era a forma mais fácil de ganhar dinheiro ou era a forma que te daria mais prazer? É um bocadinho as duas coisas, cara. Também foi um bocadinho ir repescar essa memória da infância e da adolescência, do contacto com o mundo do espetáculo e depois fazer face àquele que é o meu aquela que é a minha grande paixão, que é a música. E foi um bocadinho as duas coisas. E depois, em 2002, eu arranquei com a Sons em Trânsito, com a SET. Ainda estava no último ano do curso, que acabei por deixar inacabado. Ficaram 2 cadeiras por fazer, que é uma vergonha. Eu não consigo entender quem deixa 2 cadeiras por Nem fazer. eu, é que nem eu consigo entender. Mas deixaste? Deixei de uma forma não propositada. O que aconteceu foi que eu estava no último ano quando abri a empresa, ou estava a entrar no último ano, e eu tinha 24 anos, e fui conciliando as coisas nos primeiros meses, primeiro ano, ia fazendo cadeiras à medida que ia trabalhando, só que depois as coisas ganharam uma dimensão muito rapidamente. Em 2004 eu fiz a programação de um palco do Rock in Rio, Tenda Raízes, e a partir daí as coisas nunca mais foram iguais, porque isso acabou por ser um cartão de visita importante para mim, para o meu trabalho, e a partir daí as coisas ganharam uma dimensão, uma complexidade. Eu comecei a construir uma equipa, a contratar pessoas, etc. E olha, aquelas cadeiras ficaram sempre penduradas até hoje. E embora todos os natais prometa à minha mãe que no ano seguinte é que eu vou fazer as cadeiras. Promessa essa que nunca cumpro. E nós não devemos falhar às promessas às nossas mães. Mas ela sente imenso orgulho, de certeza, no que tu conquistaste e conquistas. sim, claro. Não, minha mãe foi sempre a minha maior apoiante. E pronto, e foi assim que tudo começou. E de forma, talvez a partir de 2004, 2004, 2005 foi quando eu assumi, primeiro perante mim e depois perante os outros, perante a minha família, perante as pessoas que gostavam de mim,
porque, ok, isto se calhar não é só um hobby, não é só um passatempo, não é só um fé diver, e eu se calhar quero me dedicar à música mesmo. Foi a partir daí. E achaste que serias capaz de o fazer? Era uma ingenuidade ou... Era uma ingenuidade. É uma boa palavra para definir o que foi. Era uma ingenuidade, era uma... e era um caminho difícil, porque eu venho de uma família convencional, nas profissões que as pessoas têm. Na minha família toda a gente é ou professor, ou arquiteto, ou engenheiro, ou advogado, ou médico. Tenho muitos médicos na minha família. Não havia ninguém com uma profissão deste género. E havia muito receio de que eu não fosse capaz de... Porque é um meio... A cultura é um mundo muito instável, não é um setor onde haja rios de dinheiro, e portanto havia muito receio de que as coisas não me corressem bem e eu me perdesse. E eu próprio tinha um bocadinho esse receio no início. Eu lembro-me das primeiras coisas que fiz, eu fazia-me... Dava passos com muita... Tentava eu dar com muita segurança, e como sempre com muito medo. Pensava sempre que tenho que conseguir o suficiente primeiro para quando estava sozinho, para me pagar a mim próprio, para conseguir subsistir, e depois quando comecei a ter a decisão de começar a construir uma equipa, a contratar pessoas, é uma responsabilidade tramada, enorme. E pronto, e obviamente eu sentia que havia ali um caminho que eu podia explorar, e acho que não me enganei. Mas também tinha muitas dúvidas e tinha algum medo, e houve muita ingenuidade, sim, eu era muito miúdo, não é? Tinha 24 anos, era um miúdo, e às vezes tenho saudades desse tempo, porque começou comigo a fazer literalmente tudo, desde colar cartazes, construir os caterings, ir a pagar os direitos de autor, ir ao aeroporto buscar o artista. Eu fazia tudo. No início era eu, não havia mais ninguém. O primeiro ano e meio foi assim. Mas é isso, essa ingenuidade traz muitas coisas boas que hoje seriam impensáveis, não é? Totalmente. Isso aí, para já, responsabiliza-te e disciplina-te. Faz-te perceber o que é que as coisas custam a fazer. E depois, quando cresces, acho que te permite valorizar mais o que estás a conseguir, e permite-te entender bastante melhor as pessoas que trabalham contigo. Porque tu sabes o que é que aquela função que aquela pessoa está a fazer custa, porque também já a fizeste. E isso acho que é muito importante, porque eu nunca acreditei, nem quero viver com uma empresa em que as pessoas não estão felizes e motivadas com o que estão a fazer. Isso para mim é absolutamente fulcral e decisivo. Tu tens um irmão, só um? Tenho só um, sim. Mais velho ou mais novo? Mais velho, 2 anos. Quando estavam nessa fase, quando estavas na fase das escolhas, o teu irmão já tinha um curso tradicional? Estava num curso tradicional? O meu irmão é a pessoa que eu conheço que menos asneiras fez na vida. O meu irmão é a pessoa que foi com o percurso mais... Desde miúdo que sabe o que queria fazer, fez tudo direitinho, nunca cometeu um erro, nunca fez uma asneira, nunca pisou a linha, e eu tenho um orgulho enorme nele. Ele apoiou-te quando tu tiveste... Eu acho que no início ele não percebeu bem. Não percebeu Lá está, porque é uma ousadia que se calhar ele tem um bocadinho menos que eu, ele é muito mais responsável. Eu às vezes estamos em jantares de família, estou a olhar para ele com uma admiração enorme, e penso, como é que tu podes ser tão sensato, como é que tu podes ser tão lúcido? E eu sou mais sonhador, sou mais poeta, sou mais emocional, e acho que ele no início não entendeu muito bem, como o meu pai. O meu pai não demorou alguns anos a entender. Nunca me proibiu de nada, nunca me condicionou, mas tinha imensas dúvidas e alguma relutância mesmo. A minha mãe não, a minha mãe foi sempre absolutamente incondicional no apoio. Mas até que ponto a tua formação académica contribuiu para o que és hoje, se é que contribuiu? Claro que sim, contribuiu. Eu não me arrependo de ter estudado Direito, no sentido em que eu acho que o curso de Direito, mesmo que tu não exerças a profissão, dá-te uma bagagem importante, porque é um curso muito elástico, que te abrange uma série de atividades, de áreas da atividade humana que depois acabam por serem importantes no dia-a-dia. E porque, principalmente na escola onde eu estudei, que foi na Universidade Católica, a preparação é feita com rigor, também eu aprendi muito na Católica sobre método de trabalho,
disciplina também, sacrifício, tem que estudar muito na Faculdade de Direito para se conseguir passar algumas cadeiras, não é passar com grande nota, é passar. Por isso é que um bom curso superior tem sempre essa função, mesmo Sim, em áreas diferentes. mesmo depois não o exerças. E depois, enquanto empresário, eu utilizo muitas ferramentas que aprendi no curso, de fiscalidade, análise de contratos, direito administrativo, enfim, por aí fora. Há muita coisa que eu aprendi no curso, que obviamente eu não estou minimamente capacitado para ser advogado, mesmo que agora que eu terminasse essas 2 cadeiras que faltam, porque já passaram 20 e tal anos, mas há noções básicas que ficaram e que são importantes para no dia-a-dia da empresa eu conseguir entender melhor as coisas. Não te arrependes de nunca ter exercido o direito? Não, nem pouco mais ou menos. Não me arrependo de nada. Essa coisa que eu gosto na minha vida, eu não sei o que é acordar um dia e dizer assim, que chatice tenho que ir trabalhar. Nunca me aconteceu. Até porque estás preocupado com outras chatices. Sim, mas porque eu gosto daquilo que faço. Eu gosto, Sim. tenho orgulho no meu percurso, tenho orgulho nas pessoas com quem trabalho. Portanto, não me arrependi de nada. Aliás, pelo contrário, eu tenho muitos colegas de curso que foram para exercer advocacia ou outras áreas ligadas ao curso de Direito e que depois, ao longo dos anos, foram abandonando e enverdando por outras profissões. O que é que dá mais prazer na tua área de atuação? Diz-nos. Olha, eu tenho 2 prazeres distintos que são complementares. Eu diria que eu consigo tirar muito prazer da planificação. Eu gosto muito do inverno, porque nós temos uma atividade que é mais sazonal e que acontece maioritariamente no verão, mas eu tenho muito prazer com a atividade de escritório, de planificação, de imaginar as coisas, de fazer reuniões, de negociar. Isso dá-me muito gozo. Eu gosto muito disso. E depois também gosto da concretização, gosto obviamente de ver as coisas acontecer, mas há uma coisa que há uma inquietação em mim que eu acho que é altamente protetora, que é, eu não consigo ficar demasiado feliz ou eufórico quando as coisas estão realmente a acontecer, porque o meu primeiro pensamento é, ok, e agora? Próximo passo, o que é que eu vou fazer a seguir? E isso é muito bom. Portanto, eu diria que eu gosto de tudo, mas tenho o maior prazer, acho eu, no trabalho de planificação e de idealização das coisas. Eu gosto muito, às vezes, de começar a pensar um projeto na minha cabeça e ele ainda não existe, não existe em mais lado nenhum sem ser na minha cabeça. E eu começar a pensar como é que eu posso fazer acontecer e depois de o comunicar à minha equipa, dizer o que é que acham se a gente fizesse isto assim, assado? Ou comunicar aos artistas com quem trabalho. E gosto particularmente dessa fase. Falaste que há uma parte de planificação, uma parte de concretização, mas Sim. consegues explicar o que é que tu fazes exatamente? Eu faço várias coisas distintas, ou seja, a minha atividade principal diria que é a representação de artistas. O que eu faço sou agente de uma série de artistas e o que faço é gerir as suas carreiras, ou seja, eu estou ao lado do artista em todas as áreas da sua atividade artística e profissional, desde a marcação de espetáculos, a elaboração dos discos, a planificação da carreira, os planos de marketing para as saídas dos discos, ou dos singles, ou dos concertos, ou o que for, a representação no meio publicitário de marcas, digital, etc. Enfim, tratamos tudo. O que eu faço, no fundo, usando uma palavra mais conhecida do público, sou manager dos artistas. E não só, portanto, fazemos a assessoria de imprensa, tratamos de tudo de A a Z da vida. Tocas muitas áreas. Sim. Muito bem. E para lá disso também faço outras coisas. Ou seja, também faço espetáculos com artistas internacionais em Portugal, portanto importo música internacional para Portugal, faço produção de festivais, tenho um festival no Algarve, em Faro, o Festival F, e enfim, faço outras coisas. Quando contratas pessoas para a tua equipa, Sim. procuras backgrounds na música ou procuras pessoas com diferentes skills, mas com uma paixão pela música? O que é que procuras? A paixão pela música é fundamental. Se uma pessoa numa entrevista... Não é possível trabalhar contigo sem gostar é de difícil. Quer dizer, há algumas áreas, se for um trabalho mais administrativo, contabilidade, etc., se calhar não é tão decisivo, mas eu, se fizer uma entrevista e eu sentir que aquela pessoa não tem paixão pela música,
é difícil, pode ter o melhor currículo do mundo, mas é difícil que eu o contrate. Também será difícil gostos diferentes na tua empresa, porque haverá. Não, isso totalmente. Agora, mas tem que haver uma paixão pela música, até porque esta área, eu acho que a tua área também é um bocadinho igual, mas na minha área, a vida é muito pouco rotineira e é muito imprevisível, e os horários são malucos, e há viagens, e há fins de semana, e há noites, e Há muitas cedências. e tem que haver paixão. Se não houver paixão é difícil. Depois eu não sou... Eu quando tenho que contratar alguém, eu não ligo assim muito ao currículo. Não é uma coisa que me dou alguma importância, obviamente, para perceber se a pessoa tem as competências mínimas que eu preciso. Mas para mim o momento decisivo é a entrevista. Mas porquê é que o fazes? Porque achas que depois a pessoa vai se moldar ao que tu pretendes, ou porque tu dás importância a outras coisas? Eu dou importância a outras coisas. Olha, a primeira coisa que eu dou importância, como disse, é a paixão pela música, gostar disto, ter paixão pelos eventos, por esta vida um bocadinho louca que nós temos. Depois dou muita importância à parte humana. Eu tento sempre averiguar, no que é possível averiguar numa entrevista, 20 minutos ou de meia hora ou o que for, se eu acho que aquela pessoa tem uma personalidade que vai encaixar bem no nosso. Não é que a pessoa seja boa pessoa ou má pessoa, não é uma coisa... Começas a imaginá-la na equipa. Sim, tem que encaixar bem na nossa equipa. Porque para mim a questão do ambiente de trabalho é fundamental, do espírito de equipa. Nós já somos alguns, somos 35, e portanto a gestão de recursos humanos é uma área onde se perde muito tempo, e eu sinto que nós fazemos tudo o que fazemos porque literalmente a equipa veste a camisola e gosta de trabalhar ali, está motivada, e isso é fundamental. E depois depende muito da função que estou à procura. Se é uma função mais comercial, obviamente tento ver se a pessoa tem essas características, se sente bem num papel de vendedor, se tem capacidades emocionais para criar impacto numa conversa com outra pessoa. Enfim, depende do perfil do que estamos à procura e da função a que esse lugar se destina. Consideras-te um gestor mais emocional que racional? Totalmente. E no momento das decisões difíceis, como é que fazes? Não, eu uso as duas coisas. Portanto, obviamente tem que haver um lado racional, mas a intuição, eu defendo-me muito com a minha intuição. Não, eu tento ser racional e sou racional e acho que também cheguei onde cheguei exatamente pela racionalidade e por perceber que as decisões têm que ser tomadas em função daquela que é a minha expectativa dos resultados, e não apenas só em função do meu gosto ou daquilo que eu me apetece fazer. Portanto, agora, depois eu sou muito intuitivo, tento ser emocional e tento criar laços com as pessoas sempre do ponto de vista emocional. Se pudesse escolher um artista para agenciar, qualquer um? Um que não agencie? Sim. Quem é que escolherias? Difícil. Não, mas posso dar alguns nomes. Diria talvez Justin Timberlake, porque Não posso. porque gosto muito da personalidade dele, acho muito completo. Sim. Como artista, e acho um homem, não o conheço de lado nenhum, né? Mas parece-me um homem de negócios, parece-me um tipo muito inteligente, muito sharp, muito vivo. Estás a falar na gestão de carreira dele como um todo, mesmo como ator, tudo, não é? Sim. E não sei, há tanta gente que poderia agenciar. Eu gostava de... Já tens muitos. Já tenho Calma, muitos, Vasco. sim, já tenho muitos. De todos os que agencias... não vais dizer qual é que eu gosto mais. Não, obviamente que não. Nunca faria essa pergunta deselegante. Os teus filhos, qual é a coisa? Não, mas de eu não caio nessa ratoeira, para eles não, nem eu te fazia tal coisa. Não, mas de todos os que agencias... Qual é o mais chato? Qual é o mais chato? Não. Haverá pessoas mais difíceis, pessoas menos difíceis, claro. e terás pessoas na equipa mais capazes de lidar com uns, com outros. É muito cansativo lidar com as pessoas e com as suas vontades, porque as pessoas são intensas. Sim. E quanto mais talento, mais intenso fica, porque maior é a procura, maior é o trabalho. E tu tens artistas
bastante conhecidos e relevantes no panorama nacional, portanto Sim. são vários. Como é que tu geres tantas personalidades? Tu tens de ter uma equipa dividida para essas pessoas, Sim. tu tens que estar em tudo. Como é que isso funciona? Eu tenho, cada artista tem uma pessoa dedicada a ele ou ela. Nós chamamos de gestores de produto, que são portanto, eu tenho 6 pessoas, acho eu, dentro da minha equipa, que são as pessoas que no dia a dia lidam com o artista das questões que vão surgindo no seu trabalho. E eu tento ser, vou pagando fogos em todo lado, ou seja, tento ser transversal a todos eles e vou intervindo à medida que é necessário. Claro que, como disseste muito bem, as pessoas são todas diferentes, os artistas também. Uns são mais carentes, outros são menos, outros são mais exigentes, outros são menos, outros são exigentes com determinadas coisas e depois não são com outras, e os outros vice-versa. Portanto, tudo altera, às vezes também altera muito conforme a geração. Normalmente os mais velhos estão mais atentos a determinadas coisas, os mais novos a outras. Isso é bastante enriquecedor, eu gosto muito disso na minha atividade. Sentes que chegas a tudo? Não, claro que não. Não era nenhuma. Não. Aliás, ainda estava a dizer antes de estarmos a gravar que eu não sei o que é chegar ao final de um dia e dizer assim, hoje fiz tudo o que precisava. Não. Isso, primeiro, um bocadinho por culpa minha, porque me meto a fazer mais coisas do que devia. E depois, por outro lado, porque é assim, porque a vida felizmente, não é? Senão depois também chegava ao final do dia, tinha feito tudo, no dia seguinte já não tinha nada para fazer. Portanto, não, obviamente que não. Mas também confio muito na minha equipa e acho que é isso que faz com que, passado tantos anos, a Sons em Trânsito consiga ser uma empresa sólida, porque, de facto, se eu não estiver, estará alguém, de certeza, que... E a máquina funciona. Sim, e a máquina funciona. Mas tu sentes-te ouvido pelos artistas? Ouvido? Sim. Também depende, não te consigo dar uma resposta uniforme, porque há alguns que... Eu costumo dizer sempre que no final do dia a carreira do artista não é minha. Eu tenho muitas carreiras que posso gerir, ele só tem aquela. Sim. Não é? E o nome que está no cartaz ou na capa do disco é o dele, a cara que está lá também, e portanto isso tem que ser respeitado. Portanto, A decisão final tem que ser a dele. A decisão final para mim é sempre a dele. E eu digo sempre assim, eu acho que devemos ir pela esquerda. Ele diz, eu acho que devemos ir pela direita. Eu dou os meus argumentos para irmos pela esquerda. Ele dá os para ir pela direita. No final do dia, se ele não me der razão, vamos pela direita. É sempre assim que eu tento... Vamos pela esquerda. Não, ele não tinha pedido a esquerda? Não, a esquerda era minha. Eu vou sempre pela esquerda. E portanto, essa a minha decisão. Ou seja, em último caso, fazemos a vontade do artista, porque lá está, porque é o nome dele e a cara dele que ali está. E isso tem que ser respeitado. Se não gostares da música desse artista, como é que trabalhas? Se não gostar mesmo, é difícil. Lá está, porque é um processo também muito emocional. Exato. Mas há uns que gosto mais e outros que gosto menos, naturalmente. E dentro da obra de cada artista, há canções que eu gosto mais e há canções que eu gosto menos. É a fase da carreira do artista que eu acho que são mais interessantes que outras, como tudo. Obviamente que isso não pode nunca prejudicar o profissionalismo, não é? E, portanto, lá está, mesmo quando um artista toma uma decisão com a qual eu não concordo, a partir do momento que a decisão está tomada, é a nossa decisão. A partir daí vou defendê-la com unhas e dentes. E com a música também é um bocadinho igual. Ou seja, se eu posso achar que aquele caminho que o artista está a seguir não é o mais interessante, ou que aquele disco não é o melhor, mas obviamente eu tento dar o meu input e tento dizer, olha, se calhar íamos para o estúdio mais uns dias. Mas no final do dia... Mas depois é fazer o melhor possível com as decisões que eles tomam. tomam. É tentar fazer sempre a melhor omelete possível com os ovos que temos ao nosso dispor. E consegues ouvir as músicas deles nos teus momentos de relax? Claro. Não encaras isso como trabalho? Não ficas ali obcecado? Não, porque uma das primeiras coisas que eu faço, por exemplo, imagina, eu sou pai divorciado, tenho 2 filhos e tenho a guarda partilhada. E nas semanas tenho os miúdos, é sempre a correr, não é? De manhã, preparar as golas, não sei o quê, deixar os miúdos na escola e para trabalhar, não sei o quê, fazer as minhas coisas todas. E depois, final do dia, outra vez de corrida, ginástica da minha filha, futebol do meu filho, vir para casa, banhos, jantares, deitá-los. E quando os deito, eu tenho ali 1 hora, 2 horas, 1 hora e meia, em que eu vou voltar a existir. E
E a maior parte das vezes, entre as diferentes atividades que estão disponíveis, posso ir ver televisão, posso ler, posso não sei o quê, a que eu mais vezes recorro vou ouvir música. Qual é a tua banda de eleição? Ou intérprete? Ui, tantas. Não consegues escolher uma? Olha, vou dizer vários. Tom Waits, Chico Buarque, Johnny Mitchell. Meu Deus, podias ser o meu irmão. José Afonso, Fausto. Caramba, não queria dizer nenhum das Ações em Trânsito de Caixote, mas Pedro Abrunhosa. Dave Matthews Band, sei lá, não consigo, vamos ficar aqui. Vemo-nos no concerto, daqui a uns dias. E quais os indicadores que tu usas para medir o sucesso de um artista? Se é que usas indicadores, como é que tu medes o sucesso de um artista? Depende do artista. Hoje em dia nós estamos numa fase bastante digital, não é? Sim. E a forma como nós consumimos música alterou-se significativamente. Os suportes físicos desapareceram, os CDs, os vinis, algumas para colecionadores e tal, mas não é uma coisa massificada. E, portanto, os números são muito mensuráveis, é muito fácil de medir a popularidade de um artista através dos números que ele tem no YouTube, no Spotify, no Instagram, etc. Mas... Consideras isso um indicador? Considero. Para alguns artistas, para outros não. Ou seja, para os artistas mais jovens é um indicador. Porque o público deles também está muito no digital e, portanto, há ali um sinal. Para os artistas mais velhos ou mais jovens, às vezes não tem a ver com a idade do artista, tem a ver com o público a que esse artista se destina. Por exemplo, eu tenho uma artista muito jovem, a Milhanas, tem 21 anos, que está a subir assim, daqui a um ano vai ser uma mega estrela, e apesar dela ser muito jovem, destina-se a um público que é mais velho que ela. Portanto, as coisas não são... Eu não posso comparar o público da Milhanas com o público da Bárbara Bandeira, que é um público, sim, muito jovem. E, portanto, a análise tem que ser feita de forma diferente conforme o artista, conforme o público a que esse artista se destina. E faz essa análise com a tua equipa de forma regular? Sim, todas as semanas. Partilham com os artistas? Partilhamos com o artista quando achamos que há uma coisa de relevante para partilhar, ou boa ou má, não é? Portanto, quando há números que são surpreendentemente bons, ou quando há, e por exemplo, para nós a rádio tem uma grande influência, não é? Portanto, quando uma música está a tocar muito na rádio, partilhamos, dizer, olha, está a correr bem, vamos apostar nesta canção, vamos reforçar, ou vice-versa. Portanto, isso obviamente partilhamos com o artista, como é evidente. Falaste de uma Bárbara Bandeira e como ela, tantos outros que tens, como é que tu geres a colaboração com marcas destes artistas e como é que geres esse lado mais comercial numa carreira que é artística e que não deve ser comprometida e que deve ser trabalhada com certas prioridades, como tantas outras, mas como é que as marcas entram aí, como é que as marcas ajudam a posicionar, como é que elas fazem sentido e como é que tu, se fazes isso com todos os artistas, se calhar com alguns não é tão abrangente, essa vossa gestão, noutros claro. Sim. Como é que lidas com isso? Olha, as marcas são uma realidade relativamente recente na música portuguesa. Não, na música portuguesa não, acho que diria na música toda, porque as redes sociais e o digital tornaram o mercado das marcas muito mais apelativo para os artistas. E isso faz com que neste momento seja uma prioridade para nós. Também, mais uma vez, volto a dizer, dependendo do artista em causa, porque há artistas mais talhados para isso e outros menos. Também há artistas que são mais apetecíveis para as marcas, outros são menos. Mais abertos a isso, outros menos. Mais abertos. Também. E depois também é uma coisa muito de fases, às vezes, porque as marcas também aparecem e desaparecem muito rapidamente conforme a fase em que aquele artista está, a popularidade com que ele está. As marcas andam sempre à procura do sabor do momento, não é? do que está na berra, digamos assim. A gestão tem que ser feita com algum cuidado. Primeiro, olha, em primeiro lugar, é preciso não trair a personalidade do artista. Primeira coisa, daquela pessoa. Não faz sentido, por exemplo, uma pessoa que não bebe álcool estar a dar a cara para uma marca de álcool, por exemplo. Ou as convicções do artista, ou não vais pôr um vegetariano a fazer uma publicidade de uma marca de hambúrgueres. Pronto, exatamente. E isso, em primeiro lugar, é preciso não trair a personalidade do artista. Depois é preciso não desiludir o público, que é uma coisa que para mim é muito importante também. Ou seja, que é perceber se as pessoas que se identificam com aquele artista vão entender e vão aprovar, entre aspas, a ligação daquela pessoa àquela marca.
Depois também é preciso perceber se vamos prestar um bom serviço à marca, porque isso para mim é fundamental também. Ou seja, se perante o desafio que nos foi lançado ou perante a ideia que está em cima da mesa, se nós quando digo nós agência e nós o artista em causa, se vamos conseguir ter essa capacidade, ter a capacidade e conseguir cumprir as expectativas de quem está do outro lado e valorizar aquele produto ou aquele serviço ou o que for. E é um bocadinho isso, ou seja, eu acho que é um complemento muito importante à atividade artística. Eu tenho uma pessoa na minha equipa de marcas que me diz sempre: nunca se esqueçam que isto não é a atividade principal deles. E não é. A atividade principal deles é a música. Mas obviamente é um complemento importante, quer no posicionamento, quer na visibilidade, quer também obviamente num certo conforto financeiro. Isso tudo é importante. Ok. E lidando com tantos artistas, tens de certeza alguma história caricata para partilhar connosco? Eu faço sempre esta pergunta e acho que tenho algumas, tenho muitas. Eu costumo dizer que um dia quando eu contar as minhas memórias, quando eu escrever as minhas memórias, não fica pedra sobre pedra na indústria musical portuguesa. Estou a brincar. Ai, que horror. Mas tenho uma história engraçada. Há bocado falei no Rock in Rio. A história como eu fui parar ao Rock in Rio é engraçada. Eu em 2013 eu era muito miúdo, tinha 25 anos, e fui pela primeira vez a uma feira internacional de música em Sevilha, uma feira chamada Womex, que aconteceu aqui no Porto há uns 3 anos. E nesse ano foi em Sevilha, e eu fui à feira pela primeira vez. E eu era um microempresário, não tinha muito dinheiro, e então dividi o stand na feira com uma editora de Braga, Vila Verde de Braga, chamada Tradição. E fiz um dossiêzinho, um catálogozinho a explicar o que é que eu fazia, que eu tinha assim o meu percurso até ali, que na altura ainda era muito diminuto, e levei aquilo para a feira. E a feira lá se fez e tal. E quando eu voltei para casa, passado uns dias, tocou o meu telefone, eu atendi o telefone e era do Rock in Rio. E convidaram-me, tinham estado na feira, que tinham, com o intuito de escolher uma pessoa para programar um palco, esse tal palco que eu tenho da Raízes, que era um palco ligado às músicas do mundo, que foi a minha primeira grande paixão e foi como eu entrei no mundo da música. E que tinham tido o meu acesso ao meu catálogo e tal, e que queriam colaborar comigo. Só que estávamos muito perto do Natal. A feira foi assim no final do ano e já estávamos muito perto do Natal. E então eles já tinham todos ido para o Brasil passar o Natal e o Ano Novo. Estamos a falar em 2003, numa altura em que ainda não havia FaceTimes, nem havia nada. Nem as havia redes, Messenger, não era? Sim, nem Messenger. Não, Acho que havia já não havia Facebook, ainda não havia Instagram, não havia nada disso, não é? Nem videochamadas, nem Zooms, nem Skypes, nem havia Messenger, mas tu estavas alto. Skype, Messenger já havia, já não me recordo. Assim não tenho a certeza. Talvez a Messenger, sim, talvez a Messenger. Eu tenho a certeza. Pronto. E então, nós começámos a trabalhar por telefone. Naquele período entre o Natal e o Ano Novo, e fizemos o nosso acordo por telefone e por e-mail também. Fizemos o nosso acordo por telefone e por e-mail. Começámos a desenhar o cartaz, decidimos tudo e tal, não sei o quê. E a seguir ao Ano Novo, portanto já finais de janeiro, a coisa que o valha, marcou-se a conferência de imprensa em Lisboa para a apresentação do cartaz desse palco. E eles convidaram-me, imagina que a conferência de imprensa era tipo às 11 da manhã, e eles convidaram-me para tomar um pequeno almoço com eles no Hotel Altis, às 9h30, ou coisa que o valha, para nos conhecermos. É estranho irmos para a conferência de imprensa, nós nem sequer nos conhecemos pessoalmente, vamos tomar um pequeno almoço juntos. E quando eu cheguei a esse pequeno almoço, eu notei o espanto deles. Notei que eles ficaram todos muito espantados de me ver ali e tal. Disfarçaram e tal. Coisa lá, o pequeno almoço fez-se a conferência de imprensa, fez-se o festival. E no último dia do festival, então é que eles me contaram o que é que tinha acontecido. Quem é que eles pensavam que tu eras? Eles, quando foram à feira, portanto, eu dividi o stand com a tal editora de Braga. O responsável dessa editora de Braga é um querido amigo meu, chamado José Moças, mas que é bastante mais velho que eu, que na altura eu tinha 25, ele devia ter uns 50 anos, aí na altura. E no momento que eles foram ao stand e que pegaram no meu catálogo, eu não estava no stand. Eu tinha ido à casa de banho, eu tinha ido almoçar, ou estava em alguma reunião, não sei o quê. E estava lá o José Moças. E eles presumiram que eu era aquela pessoa. E eles disseram-me, se nós soubéssemos na altura que tu tinhas 25 anos, nunca te teríamos chamado para teres essa responsabilidade. E, portanto, eu tive a sorte de não estar lá no momento certo. E foi assim que eu entrei no Rock in Rio. Foi assim que eu entrei no Rock in Rio, senão nunca teria entrado.
É uma história bonita, E mas mudou a minha terias outras caricatas com muitos artistas, mas vamos guardar isso. Tenho algumas, claro, sim. Outra altura. Sim. Neste momento, e também pergunto sempre isto, como é que tu encontras o equilíbrio saudável entre o teu trabalho e a tua vida? Porque não tens horário, já falamos sobre isso. Neste momento, como te disse, desde que me separei há 2 anos, tive que mudar um bocadinho isso. Ou seja, porque para conseguir cumprir com as minhas obrigações familiares, tento ser, nomeadamente na semana que tenho os miúdos, tento ser muito rigoroso e muitas vezes tenho que dizer que não. Dizem sempre, podemos reunir na quinta-feira em Lisboa? Não podemos. Até e sexta? Também não. E quarta? Não. Só na semana que vem. Porque eu não... E já passaram 2 anos e tal e a coisa dá para fazer. E às vezes isso é uma lição também, porque nós às vezes dizemos, eu não tenho alternativa. Pá, há sempre alternativa. E desde que haja planeamento, desde que haja... uma noção das prioridades. Sim, é isso. Portanto, o que eu tento é gerir da melhor maneira possível. Nem sempre é fácil. Eu sinto que durante muitos anos deixei muitos amigos pendurados em aniversários, batizados, casamentos. Aos funerais acho que nunca faltei. Eu tentei sempre ir, mas deixei muitos amigos pendurados por causa da música, porque esses eventos todos, os funerais não, porque a gente nunca sabe quando é que ocorrem, mas os casamentos, batizados, não sei o quê, são sempre aos fins de semana, os aniversários, e aos fins de semana é quando são os concertos. E, portanto, nem sempre consegui gerir isso da melhor maneira e principalmente nos primeiros anos em que a sede, a fome de crescer e de conseguir ter sucesso e de vingar era tanta que provavelmente nem sempre consegui gerir isso da melhor maneira, mas tento e consegues manter as grandes amizades? Sim, os meus melhores amigos são amigos com 30 anos de amizade, coisas assim. Muitos deles são amigos do tempo da escola, do liceu, do basquete, que eu joguei basquete muitos anos. Isso sim, entendo. Sim, eu sou um bom amigo, é bom ser meu amigo. Primeiro tens que atender às chamadas. Aquelas chamadas que, sei lá, dás um delay de 3 dias ou 4. Foi foleiro, foi foleiro. E diz-me uma coisa, tens algum conselho que quisesses dar a alguém que quisesse ou estivesse a pensar ter um caminho profissional na tua área? Na minha área? Tenho que gostar muito de música, primeiro. Tenho que gostar muito de pessoas. Segundo, é preciso gostar muito de pessoas. Perceber as pessoas, entender as pessoas, ouvir as pessoas. Perceber quando as pessoas estão zangadas, frustradas, tristes. E entendê-las bem. Portanto, é preciso gostar muito de música, gostar muito de pessoas e gostar muito de trabalhar. E hoje em dia consideras que é uma área mais incerta do que outras? Ou é uma área, com futuro? É uma área com futuro. Eu acho que porque o que aconteceu nestes 20 anos é que nós entendemos que a cultura é fundamental à nossa qualidade de vida. Ou seja, as pessoas hoje em dia já não abdicam numa sociedade cada vez mais cosmopolita, mais globalizada, mais urbana, mais estudada, em que, como nós vivemos hoje em dia, ir a um espetáculo é considerada, não diria uma necessidade básica, mas é uma coisa que faz parte do cotidiano das pessoas. E, portanto, é uma área com futuro, sim. Agora, é sempre incerto, como é evidente. Não, é mais certinho de ser funcionário público, mas é uma área com futuro. Que é um bom dia de trabalho para ti? Olha, um bom dia de trabalho para mim, como eu disse há bocado, eu gosto muito dos dias de rotina. Eu gosto cada vez mais gosto de um bom dia de trabalho é um dia em que eu acordo cedo, é uma coisa que eu gosto de fazer, que descobri que gosto de fazer recentemente, já em adulto. Mas dormes muito? Não, durmo pouco, é um martírio. Durmo mesmo muito pouco mesmo. Não recomendo a ninguém as minhas horas de sono, tenho vergonha. Durmo pouco. Mas gosto de acordar cedo, gosto de tomar um pequeno almoço com os miúdos, gosto de os deixar na escola, gosto de ir ao ginásio, gosto de estar o dia todo com a minha equipa no escritório, gosto de almoçar com eles, rio muito a almoçar com a minha equipa, divirto muito com eles, ou com um artista, por exemplo. É um dia que gosto de no final da tarde, se for assim, agora que os dias estão a ficar mais compridos, de apanhar um bocadinho de vento na cara e passear à beira-mar. Eu vivo perto do mar e gosto disso. E depois jantar em casa com os miúdos. É um bom dia para mim.
Vasco, obrigada Obrigado, pelo teu tempo, pela conversa e pela partilha. Obrigado, foi um prazer, foi um gosto. Espero não vos ter desiludido. Finito! Sounds Mint.